Falando, Tudo bem, Robson? opa, boa tarde, tudo bem? Sim, com Como você? que como é que você está? Tranquilo? Tudo bem, tudo jóia. Prazer aí conhecê-lo. Prazer é meu. Doutorando aí na contabilidade, Robson? Isso mesmo. Já vi lá seu currículo. Gostei daquele seu site lá. Que site que é aquele do LinkedIn? É o Linktree. Ele agrega sites, então fica mais fácil, né? Às vezes você quer colocar, tipo, currículo Lattes, LinkedIn e tudo mais. E aí eu Uhum. gostei. Como é que é? Como chama? Link o quê? LinkedIn? Não, não é do LinkedIn. É Linktree. Linktree. Isso. Legal. Aí você monta uma página e agrega os links lá que você quer divulgar. Isso mesmo. Bem Ele... legal. Eu achei bem bacana. Ó, te mandei Bem bacana. o link. E aí eu vi até alguns colegas que, por exemplo, publicaram artigos e às vezes vão divulgar um artigo em algum lugar, né? Você já coloca também ali direcionado no Linktree, sabe? Sim. Eu vou ter que entrar de novo aqui no site do Congresso. Ah, não, está aqui aberto. Está aqui aberto? Não. Vou entrar de novo para pegar aqueles links lá que eu tenho que divulgar no começo. Mas tranquilo. Ah, se quiser, eu tenho aqui. Ah, você tem aí? Então tá. Aí Aham, você coloca então o link da avaliação específica e no final da sala lá do networking. Beleza. isso. É verdade que Joia. realmente, quando a gente entra na sessão, né? Ele... Ele não abre uma aba diferente, né? Ele mata o browser ele usa o browser no ponto que você estava, né? E você está no Isso. final aí do curso, Robson? Como é que tá? Tô na reta final. Tô coletando dados para a tese, né? O prazo ano que vem. Então é aquela fase mais desesperadora, né? Muito bom. Fase desesperadora é isso aí. Deixa eu ver, Da... 90 minutos por 4, Você 20. tá na SPM aqui em São Paulo? Eu estou na SPM de São Paulo, isso aí. Na SPM de São Paulo, eu fiquei 11 anos na Uninove e aí migrei agora em abril passado aqui para SPM, né? Mas eu fiquei, eu também estou na Unifesp, na Federal de São Paulo. Ah, que Então, bacana. lá estou lá desde 2014. Que eu era profissional de mercado, eu era diretor da CIC Casa e Construção, fiquei 15 anos lá. Aí fiz meu mestrado, meu doutorado enquanto estava lá, e aí quis fazer uma migração de carreira, né? E aí eu fiz na Uninove mesmo e acabei sendo convidado para ficar lá no programa. E aí fiquei alguns anos, e aí como eu resolvi fazer a migração total de carreira, aí eu prestei o concurso na Federal, era uma vaga de dedicação parcial, então sou professor na graduação lá na Federal e no estrito aqui na SPM, né? Ah, entendi. Aí Bacana. fui uma vez aí ver uma defesa, eu não lembro o nome do orientador, era um professor meio cabeludo, assim, meio ruivo cabeludo, com o cabelo preso, assim, De um contabilidade? de contabilidade. Pode ser o professor Edgar, Edgar Corracchione. É ele mesmo, ele mesmo. Falou do Né? cabelo, é Edgar. Porque tem um amigo nosso, porque assim, eu conheço o Fábio Fresati, daí quem Hum. mais que eu conheci aí da Contábeis? Mais o Fresati, né, que ele foi diretor depois não sei se ele ainda é diretor na escola, né? Ah, concluiu agora o mandato dele da É, FE, é isso mesmo. isso. E eu conheci também uma moça muito legal, ela foi contadora, mestre e doutora em contabilidade por aí, como que é o nome? Tatiana Albanês? Albanês, a Tatiana Albanês, conheci ela no congresso também, bem bacana, né? Isso, É. ela é muito gente fina, professora também do programa. É. Recentemente ela entrou na pós-graduação também, como Ela é de métodos docente. quantitativos, né? Isso. Sim. Porque eu sou professor de métodos quantitativos aqui na SPM também, né? Então, Ah, que legal. porque na realidade, eu sou formado em matemática, né? Aí eu só fiz o mestrado e doutorado em administração, mas minha formação é em matemática. Matemática. É. Nossa, Então, conheci a Tatiane Albanês, né? Albanês. isso. Gente fina. Ela. E o Sim, Edgar já é ela. mais, o Edgar é mais da história, né? Uma coisa mais humana, né? Da contabilidade, né? Isso. Ele começou a carreira pesquisando assim mais contabilidade gerencial. E aí, com o passar do tempo, ele foi migrando também, pesquisando história, educação. Hoje em dia, a maior parte dos trabalhos dele é voltado para história e educação em contabilidade. É. Então, aí eu fui ver a defesa de um amigo meu, que ele era professor na Unifesp e estava concluindo o doutorado em contabilidade, né?
E aí eu fui aí conhecer o Edgar, que ele era o orientador, né? Então, mas foi uma defesa de tese bem assim sobre a história da contabilidade no Brasil, enfim. Então, Que legal. meia É quali, é né? é o Samir? Samir, isso Ah, aí. que Samir. legal. Você conhece o Samir? Eu conheço de nome, assim, quando eu estava chegando, ele estava defendendo, sim, mais ou Tá, menos. Quando eu comecei a me aproximar, assim, do programa. Então, eu lembro, assim, de nome dele, né? sim. De vê-lo. Eu não sei se ele lembra de mim, né? Mas porque eu estava ingressando e ele estava saindo, sabe? Samir Sayed, esse mesmo. E E, ele era professor lá na Unifesp, aí ele entrou como mestre, aí fez o doutorado, passou para professor doutor, e aí ele pediu exoneração. Tem um ano mais ou menos, ele pediu para sair, ele foi assumir uma função de gerente, é um gerente sênior, né? Na KPMG, né? Então ele está lá na KPMG, não está mais na docência. nossa, que bacana. Disso eu não É, sabia. Eu esbarrava com ele, às vezes, na FIPECAF, né? Eu leciono sim. lá na FIPECAF. Ah, você dá E, aula de lá? vez... Isso, dá aula lá. Na aula Legal. de contabilidade lá e sistema de informação gerencial. Tá, E às vezes eu esbarrava com ele, ele dando aula no MBA, alguma coisa assim, né? sim. Você também dá aula no MBA, né? Também dou aula no MBA lá da FPCAF. Eu dou aula FPCAF. para isso, mais focada para contabilidade, mas também tem o curso de administração. Tá, e você dá aula presencial lá ou tá no online? Estou no online. Eu comecei a dar aula em 2019, no online, aí veio a pandemia, né? Aí para mim foi bom que assim não mexeu na minha vida, né? Seguiu normal Bom, as aulas, mas ainda não tive a experiência de dar aula presencial. não teve ainda. Não, ainda não tive. Só as monitorias mesmo, né, que foram todas presenciais, mas aí quando eu comecei a dar aula foi tudo no online. É, online para dar aula é muito ruim, viu? Assim, se você ainda está achando interessante, então você vai adorar dar aula presencial. Porque o que acontece? Nada é mais rico do que a interação entre pessoas, entendeu? Então, o cara, assim, Verdade. muitas vezes ele não vai entender exatamente o que você está falando, mas ele não vai levantar a mãozinha, porque não vai querer te cortar, ele está meio longe lá do fone, né? Enfim, não tem nada mais. Quando você olha para a cara do indivíduo, ele está com aquela cara de inteligência, você interage com ele e na hora resolve o problema. Então, você vai gostar de dar aula presencial, viu? Porque Nossa, é você, verdade. Eu tô animado. Acho que é uma boa, sim. Você é professor de dedicação exclusiva, Robson? Não, eu tenho um vínculo de 40 horas e agora eu não sou mais bolsista, né? Mas no início eu era bolsista e tinha aquele confronto, né, de interesse. Aí eu comecei como 20 horas, aí terminou a bolsa, agora eu fui para 40 horas, mas não sou. Na verdade, sim, eu estou atuando exclusivamente porque eu faço a pesquisa em paralelo, né? Uhum. Mas não sou regime exclusivo da FPK. Tá. Você tem um outro vínculo 40 horas com uma empresa. Não, o meu vínculo, a minha dedicação é de praticamente 40 horas na FPCAF, né, digamos Ah, assim. 40 horas na faculdade mesmo. Isso. Tá. Beatriz está chegando aí. Ah, sim. Beatriz é o primeiro Beatriz é trabalho. do Paper 3. Isso aí. Boa tarde. Boa tarde, Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Boa tarde, Rúbia, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Rubia? Olá, boa tarde. Estão me A Boa Rúbia ouvindo? também. tarde. Boa tarde. Rúbia, e ao lado dela é o William? É o William que está aí? Isso. William. Opa, tudo bem, William? Prazer em Tudo bom? conhecê-los. Prazer. Então, olha, a gente já estamos no horário, né? E a gente não atrasa início de congresso, né? Então, então eu queria me apresentar para vocês, o Robson também vai se apresentar. Eu sou Evandro Lopes, sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo, da SPM, e também da Universidade Federal de São Paulo, né? Sou professor de marketing nas duas instituições, tá bom? Então, fui designado aí pela coordenação do tema para estar ajudando aí na coordenação do trabalho aí de apresentação da sessão de vocês, tá bem? Então, Robson, quer se apresentar, por favor? Sim, boa tarde a todos. O meu nome é Robson, eu serei aqui o debatedor da sessão. Eu sou aluno atualmente do doutorado em contabilidade da FEA USP e também sou professor na faculdade FIPECAF. Então, sejam todos bem-vindos. Tenhamos aí uma excelente sessão. Muito bom. Então, o Robson já vai colocar um link aqui para vocês no chat.
Um link é para vocês, ao final da sessão, fazerem uma avaliação da sessão de como transcorreu, e isso ajuda a coordenação do CMAD a fazer um congresso melhor para o próximo ano, tá bom? Então, assim, congresso a gente não atrasa e congresso a gente não espera. Não sei se você já tem experiência de congresso passado, mas assim, a gente segue o tempo, porque se de repente algum autor chega agora, né, chega no final, chega durante a apresentação, ele tem que ter o tempo dele. Então, nós temos 90 minutos de sessão, divididos em 4 trabalhos, dá 22 minutos e meio. A gente sempre cobre um pouquinho para apresentar, então a gente geralmente divide em 20 minutos, sendo 15 de apresentação e 5 de discussão. Se o autor conseguir apresentar em menos de 15 minutos, muito melhor, porque sobra mais tempo para sugestões e discussão do seu paper, né? E a gente segue esse cronograma, independente de aparecer todos os autores ou não aparecer, tá? Porque, assim, ao final da segunda apresentação, pode ser que venha um autor aí atrasado e ele vai ter o tempo dele para apresentar também, tá bom? Se a gente acabar as 2 apresentações, a gente pode ficar aqui batendo papo e a gente finaliza a sessão um pouco antes. Tá bem? Então, eu vou seguir aqui a ordem da apresentação, da ordem que está no site do CMEAD. Então, o primeiro trabalho, implantação do ensino remoto emergencial em uma faculdade de negócios estadual de São Paulo, do Emerson Eduardo da Silva. Ele não está aqui presente, né? Então, a gente vai para o segundo trabalho, que é da Rúbia e do William, né? Rúbia Alexandra de Souza de Almeida e o William José de Souza, que vão apresentar o trabalho intitulado Capacidade de Gestão dos Stakeholders da Portonave S.A. Terminais Portuários de Navegantes. Então, já acho que vocês estão em Navegantes, né? Então, já estou com esse prime aqui. Então, fiquem à vontade, Rúbia e William, podem abrir e vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação, bem? Sim, vocês estão ouvindo a gente? Muito bem, perfeitamente. Sim, na verdade, nós estamos em Itajaí. Na verdade, existe um complexo portuário do Foz do Itajaí, onde ele pega todos os terminais portuários do complexo aqui. E a Portonave, ele faz parte desse complexo. Ele fica em Navegantes, que é divisa com Itajaí. Quem divide, né, os 2 municípios é o Rio. Então, existe o terminal em Itajaí e um terminal importante em Navegantes. A Portonave fica em Navegantes. Nós 2 ficamos em Itajaí. Exato. Então, vocês estão vendo a nossa tela que eu compartilhei? Estão? Ok. Esse nosso trabalho, ele se dá a partir de um contexto em que o transporte marítimo, ele representa 85% das movimentações comerciais entre as nações, né? Então, o nosso objeto de estudo, que é a Portonave, nós escolhemos, inclusive, porque ela foi eleita um dos portos mais eficientes do Brasil em 2021, né? Dentro da atividade que a Portonave desenvolve, existem muitos stakeholders importantes. Então, uma das partes do trabalho foi identificar esses stakeholders. E também, como existem muitos aspectos relevantes, compreender como a Portonave consegue esse bom relacionamento com todos os stakeholders importantes, se demonstrou muito importante, porque, além de uma atividade muito complexa, lidar com esses stakeholders, são sindicatos, órgãos governamentais, órgãos intervenientes, é muito complexo. E ela consegue lidar com isso com uma facilidade muito grande. Facilidade não, porque existem mecanismos dentro do sistema que ela desenvolve. Então, o nosso estudo foi um estudo de caso. Uma das formas que nós utilizamos para conhecer de que forma e que ferramentas a Portonave se utiliza para esse gerenciamento foi entrevistas semi-estruturadas com os gestores. São peças importantes, são cargos estratégicos dentro da Portonave. Então, nós utilizamos essa ferramenta. Para tanto, nós utilizamos, com base nesse trabalho, o estudo da Pavão, que foi uma tese de doutorado, né? Ela trabalhou esses temas, e nós, Pavão 2012, né? E com o professor Rosseto, que é nosso orientador, professor Carlos Ricardo Rosseto, doutor. Então, nós utilizamos, com base do trabalho dela, para utilizar, porque poucos estudos são feitos na área portuária. Nós encontramos alguns estudos sobre RSC, alguns estudos sobre gestão, mas sobre capacidade de gestão desses stakeholders, são poucos estudos realizados no Brasil, são escassos.
Então, esse foi um dos fundamentos, uma justificativa para que nós trabalhássemos a Portonave. E como stakeholders são grupos ou indivíduos que criam e capturam valor direto ou indiretamente às empresas, nós imaginamos que esse estudo dentro de um ambiente portuário seria um estudo muito relevante, né? Porque são muitos stakeholders que eles têm que lidar simultaneamente, diariamente, né? Então, a partir desse contexto, então, que se deu o nosso estudo, os órgãos intervenientes são muito poucos estudados, ela é uma temática que abrange essas questões associadas ao gerenciamento administrativo e operacional de portos brasileiros, então é um estudo que pode ser utilizado também para outros portos, né? E aí nós utilizamos algumas dimensões da capacidade de gestão dos stakeholders, propostas na literatura, né, por Freeman, que como o William falou no trabalho da Pavão, foi explorado, e então a gente buscou identificar a importância dos stakeholders dentro da organização a partir dessas dimensões, né? Nós utilizamos uma classificação dos stakeholders, né, das tomadas de decisões na literatura, e comparamos também com os pontos que a Portonave considera importante, ou seja, nós comparamos dentro da literatura que considera os principais stakeholders na área portuária com a percepção dos gestores do dia a dia, na prática. Nós pegamos a literatura e comparamos com a prática, né? E existem algumas diferenças, algumas particularidades. No primeiro momento, nós achamos que para uma empresa, né, capital aberto, comercial, o principal stakeholder, na visão dos seus gestores, seriam os clientes, né? E pela nossa surpresa, dos 6 entrevistados, 5 colocaram como principais os órgãos intervenientes. Por quê? Porque qualquer interferência dos órgãos intervenientes impactariam a segurança, custos, movimentação. Qualquer movimento de um órgão interveniente impactaria diretamente na atividade da empresa. Que são os tomadores de decisão, né? Então, as dimensões propostas que nós utilizamos foi a dimensão comunicação, negociação, marketing, formulação estratégica, proatividade, recursos e stakeholder service. No nosso trabalho, nós detalhamos cada ponto. É a primeira vez que nós participamos de um congresso, a gente, né, até conversou, vamos falar para eles que é a primeira vez, porque a gente não sabe se tem que detalhar ponto a ponto, não precisa, né? Nós até buscamos com alguns orientadores o nosso mestrado, mas infelizmente não tivemos resposta nenhuma. Ninguém falou, funciona dessa forma ou não funciona, então nós estamos aqui de intrusos, né? Primeira vez, então estamos aprendendo. Então, a gente está pincelando os pontos e vamos seguir adiante. Depois, se houver algumas dúvidas, nós detalhamos ponto a ponto aqui, tá, pessoal? Já está dando 7 minutos. Uhum. Então, as estratégias para aumento da capacidade da organização em gerir seus stakeholders, então, avaliação dos stakeholders, análise do comportamento, compreensão das perspectivas e do feedback, avaliação das estratégias, desenvolvimento das estratégias dos stakeholders, criação de novos modos de interagir com eles e desenvolvimento de estratégias e criação de valor. Assim, um ponto que chamou muita atenção já para a parte das entrevistas dos resultados é que a empresa ela possui dentro da sua estrutura um grupo de gerenciamento de risco. Eles monitoram todos os stakeholders que eles mapearam como importantes a todo momento. Eles, inclusive, dentro da estrutura da empresa, eles têm um núcleo que fica o tempo todo procurando se existem programas, leis, ou decretos, normas, sempre mapeando, não só publicados ou já em prática, mas possíveis projetos que possam ser enviados, porque eles têm capacidade de ativamente participar dessas tomadas de decisões lá no legislativo.
Então, isso é importante. E, assim, geralmente, eles antecipam qualquer problema, seja com o sindicato, seja com os stakeholders internos, funcionários, na gestão de conflitos. Então, assim, a área portuária, para quem tem conhecimento, são muitos sindicatos envolvidos, sindicato de transporte, rodoviário, ferroviário, aquaviário, dos órgãos intervenientes. Então, são problemas constantes. E esse mapeamento que eles fazem, antecipando os problemas, ele traz como resultado principal essa eficiência que eles têm. Então, eles estão conquistando a cada ano resultados importantes porque eles criaram ferramentas de gestão desses stakeholders muito, muito importantes. E ficou bem claro nas entrevistas. Então, para realizar essa pesquisa, nós utilizamos uma abordagem qualitativa, né? E a nossa estratégia de pesquisa, então, foi o estudo de caso único da Portonave, que foi nosso objeto de estudo, eleito justamente por ser tão importante na nossa região e no país, e ter sido eleito o mais eficiente do Brasil. Então, a gente fez uma revisão da literatura sobre essa análise dos stakeholders e gestão estratégica, e o objetivo da pesquisa, então, foi justamente conhecer essas práticas adotadas pela Portonave em relação à capacidade de gestão dos seus stakeholders. E nós tivemos, então, uma visão baseada no diagrama estrutural para o construto das capacidades de gestão dos stakeholders, né? E a nossa coleta de dados foram entrevistas, que foi muito bacana essa parte, porque nós realmente fizemos essas entrevistas e questionários com o pessoal lá dentro da Portonave, assim, então foi um grande aprendizado para nós. E falando um pouquinho agora da Portonave. A Portonave é uma empresa, né, que pertence a um grupo Fiel, que é para quem conhece a área portuária, a MSC, que é um terminal, ela faz parte desse grupo. A MSC é a segunda maior do mundo, ela fica atrás da Maersk. Mas, segundo os entrevistados, ela tem uma previsão de, no máximo, 5 anos ultrapassar, ela se tornar o maior do mundo. O grupo emprega 960 profissionais diretos, possui um market share 51% de Santa Catarina, ou seja, esse terminal ele movimenta mais da metade, né, do mercado catarinense, da produção catarinense. Eu falo um pouquinho mais da prática e a Rúbia mais da teoria, porque eu trabalhei na superintendência do Porto Itajaí desde o início da implementação da Portonave. Então, assim, a gente vê como ele veio se tornando referência. Começou, né, do nada, era um motivo até do outro lado do município de Itajaí, não acreditavam da possibilidade da criação da Portonave, e hoje ela movimentou em 2021 mais de 1 milhão de teus, né, que teus seria a referência do container de 20, né, então ela movimentou mais de 1 milhão. Então, atingiu 9 milhões de teus movimentados já no total. É um terminal pequeno, de 4 berços, em relação a Santos, outros terminais, ela é tamanho ínfimo, né? Muito, muito pequeno. Só que ela demonstra que, com toda essa capacidade de gestão, ela faz muito mais com muito menos, ou seja, o significado de eficiência, né? Fazer mais utilizando de menos recursos. Então, isso justifica já por si a importância desse estudo da Portonave. Desculpa pelo nervosismo, né? Que eu e a Rúbia marinheiro de primeira... Marinheiro literalmente, né? Porque eu trabalho em portos, então nós somos marinheiros de primeira viagem. Primeiríssima viagem. Não, fiquem tranquilos, mas faz parte, né? Vocês têm mais 3 minutos para complementar, Sim, tá bom? estamos cronometrando os minutinhos aqui, acho que vai dar certo. Então, o pessoal que a gente entrevistou, que foi o diretor comercial, o pessoal do sistema de gestão comercial, marketing, nós pegamos pessoas-chave, líderes dentro das dimensões que a gente estava estudando, que a gente estudou ali, né? Então, recursos humanos, comunicação e o diretor superintendente administrativo. Isso. Foram as pessoas selecionadas para fazer esse estudo dos 5 setores do CGS. Assim, uma parte, acho que finalizando já, importante, porque as questões não foram passadas para eles anteriormente. As questões, eles tiveram conhecimento na hora. Nós tínhamos, né, com antecedência, com base no estudo da Pavão,
Só que chamou atenção a sincronia das respostas de cada um. Cada um complementava a resposta do outro no mesmo sentido. Então, assim, chamou atenção, fica evidente realmente como a empresa funciona de forma de engrenagem. Assim, realmente, o conhecimento é compartilhado entre os gestores. Isso chamou muita atenção. E finalizando, então, nós descobrimos com isso que os 3 stakeholders mais importantes são os órgãos intervenientes, né, que é a ANTAC, a Receita Federal e o Comportos, porque, afinal, se eles não seguirem as exigências desses órgãos, não funciona, simplesmente não podem trabalhar, né? E nós conseguimos proporcionar uma base literária aí para os novos estudos, né? Porque isso foi uma dificuldade nossa, inclusive, foi um fator limitante do nosso estudo, porque não tem estudos prévios, muitos estudos prévios assim tão específicos na área. Então, a gente acabou gerando aí um conteúdo para os próximos pesquisadores. E sugere-se, então, estudos futuros, né? Nessa área de stakeholder portuário. Acho que era isso. Acho que deu 15 minutos certinho. Muito bom, Rubia, muito bom. Rubia e William, né? Então, agora a gente passa para a fase de contribuições, né? Então, as pessoas que leram, que viram essa apresentação, podem interagir agora nos próximos minutos com sugestões, enfim, com destaques, e aí fiquem... Então, eu já abro o microfone para a audiência poder colaborar com o estudo da Rúbia e do William, tá bom? Podem ficar à vontade. Correto. Professor, quanto tempo a gente combinou? 10 ou 5 minutos? Agora eu me 5 perdi. minutos. 5 né? minutos, Robson, isso. Ah, tá. Vou colocar aqui só para não Isso aí, 5 minutos. ultrapassar. 5 a 7, teremos até 7 que não tem problema. Então, parabéns aos autores, William, Rubens, sejam todos aí bem-vindos ao SEMEAD. E que legal esse relato de vocês, né, como o primeiro evento, né? Então a gente sempre fica temeroso, né, como que vai ser o evento, e dependendo, cada evento é bem diferente do outro, né? Então vocês estão no SEMEAD, que é esse formato, às vezes vocês vão submeter para um outro evento, vai ter um outro formato distinto, então isso é normal, mas o legal é realmente vocês levarem adiante o trabalho que vocês fizeram, e fica nítida a qualidade com que vocês se dedicaram ao tema, né? Todo o cuidado que vocês tiveram aqui, né, em estabelecer os stakeholders, essa fundamentação foi muito legal. O cuidado também com o processo das entrevistas, né, a quantidade. Vocês citaram uma coisa aqui que às vezes a gente não percebe nos trabalhos, né, que eu fiz pesquisa também na minha dissertação de mestrado, né? Então, o critério da entrevista é, de fato, ali o esgotamento, você está encontrando a resposta ali, né, dos seus entrevistados, né? Então, é digamos assim, um ponto alto ali, importante. Então, eu vi que vocês tiveram esse cuidado e isso é muito bom. Então, agora, o que eu posso contribuir com o trabalho de vocês, né? Dado que é isso que vocês esperam, né? Vir para um evento, né? Para que tenham as contribuições para o trabalho e, a partir disso, vocês evoluam para um periódico, para outro evento, né? Deem sequência nesse trabalho e até mesmo para coroar todo o esforço que vocês já tiveram. Primeiramente, eu sei que sempre existe uma limitação de páginas, né? Sejam para os eventos, sejam para os periódicos, né? Então, eu sempre dou sugestão de coisa para colocar e eu dou sugestão de coisa para tirar também, né? Porque senão não fala, professor, mas o artigo vai ficar gigante, né? Se eu só colocar coisa. Então, assim, eu vi a tabela que vocês colocaram, né? Vocês colocaram, na verdade, o quadro 1 aqui, né? Com diversos autores, e foi praticamente, assim, uma página, né? De autores e definições, tudo mais. E assim, ficou muito bom. Só que, como o trabalho de vocês, ele não foca somente na revisão, né, do que é aí os estudos sobre stakeholder, eu acho que ele pode ser aperfeiçoado de uma outra forma. Até porque a gente vê uma série de definições, e isso ficou muito bom,
Só que a gente espera, talvez, que essas definições sejam aplicadas, né? Sejam, por exemplo, vou fazer uma nuvem de palavras, vou ver os itens mais frequentes, vou ver qual é a convergência desses autores aqui com relação à definição. E a gente sabe como esse não é o foco do artigo, né? Vocês não têm espaço para esse debate. Então, acho que vale a pena ser mais sucinto ali nas definições, pegar talvez os principais, pegar os principais autores, fazer esse apanhado. Da mesma forma, quando vocês colocam os dois quadros seguintes, né? O quadro 2 e o quadro 3, né? Então, o que é interessante? Você colocar um quadro e debater esse quadro, né? Debater essa ideia, debater essa tabela que vocês trazem do trabalho. E vocês acabaram, assim, por questão até de espaço ali, né? Até eu imagino que o trabalho de vocês é algo muito maior, né, do que essas 16 páginas aqui do evento, mas acabou que ficou assim muito jogado, quadro 2, 3 e quadro 4, né? Então eu entendo que o quadro 3 ele é bem importante, o quadro 4 também é que dá a direção do trabalho, então eu acho que eles podem ser aí remanejados e melhor debatidos na pesquisa de vocês. O ponto alto da revisão de vocês de literatura, né? Então, vocês colocam, de fato, aspectos muito bons com relação aos stakeholders, né? Vocês colocam autores e mais autores, eu acho que isso é um ponto muito positivo do trabalho. Por outro lado, acho que vale a pena vocês contraporem, né, com o que é o objeto de estudo, né, que é a dinâmica dos portos e tudo mais, né, concessão, como é que funciona isso, iniciativa privada. Teve aí, recentemente, leilões pelo governo, isso está mexendo na economia, né? O que pode ser acrescido? E, para não estourar muito aqui o tempo, comentando sobre a dinâmica das entrevistas, o que eu acho interessante? O que eu acho interessante na dinâmica das entrevistas? Vocês colocarem entrevistado, tempo de empresa, cargo e duração. O que eu acho que é legal para o leitor visualizar? A formação, então, qual é a área daquele executivo, né? Homem, mulher, né? Sexo, e também tempo de experiência. Porque, tem gente que com 15 anos tem empresa, mas será que a pessoa começou aqui como estagiário e tem só 15 anos ali de experiência também? Ou a pessoa já veio com 15 anos de carreira, e, na verdade, né? Ela tem 30 anos, né, de experiência ao todo. Então, colocar tempo de empresa, tempo de experiência, eu acho que é bem válido. Eu não sei se vocês adotaram o termo de consentimento, livre esclarecido, todo esse processo mais ético, é legal ficar detalhado até para onde vocês vão submeter aí o periódico, né? É importante colocar que vocês fizeram isso. E agora, assim, como último ponto, eu acho que até dentro do que vocês conseguirem otimizar dos quadros e das tabelas iniciais, vale a pena vocês se aprofundarem nas discussões, né, dos resultados, porque acabou ficando, assim, muito os textos dos entrevistados e acho que vocês não tiveram espaço tanto para trazer os debates, né? Então, acho que vale a pena conciliar mais as falas, né, com os debates. Ficou um pouco tanto que empatado, né? Acho que vale a pena vocês debaterem mais sobre esses aspectos. E uma sugestão, né, não sei se vocês utilizaram software, né? Tem o software NVivo, tem softwares de categorização, né, das entrevistas transcritas que ajudam a dar mais, digamos assim, robustez para o trabalho, né? Então, eu usei, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, o software NVivo, né? Então, quando você leva isso para uma publicação, você leva isso para um evento falando que você passou pelo software, que você categorizou pelo software, também ajuda a dar mais robustez nos achados de vocês. Tá bom, pessoal? Então, eram essas contribuições. Espero ter ajudado e vou deixar meu e-mail aqui também, caso vocês queiram entrar em contato. E eu queria adicionar uma colocação e uma observação aí na arguição das colocações do Robson, que assim, é importante quando a gente faz um método de entrevista, principalmente quando a entrevista não é mascarada, né? Por que não é mascarada? Porque tem lá um diretor-presidente, ele é diretor-presidente, então todo mundo sabe quem é, mesmo que não está o nome dele lá, ele ficou lá como entrevistado 1, o diretor de RH ficou como entrevistado 3, então quando você fala, olha, entrevistado 1 disse isso, entrevistado 3 disse aquilo, você está identificando, né? Então é importante, para garantir uma lisura grande, que vocês façam a entrevista, provavelmente vocês transcreveram essa entrevista para fazer análise, né? E é importante vocês mandarem essa entrevista, essa transcrição, para o respondente validar. Ele assinava, não, realmente foi isso que eu falei.
porque você tem que dar oportunidade para o participante reformar alguma coisa. Então, olha, eu falei isso no calor do momento, mas não era bem isso que eu quis dizer. Então, muda isso para aquela afirmação. E aí, quando ele aprova isso, aí vocês podem usar com tranquilidade o que ele disse, né, transcrevendo literalmente, desde que ele tenha dado anuência para isso através de um termo de consentimento livre e esclarecido, que não precisa ser aquele termo de consentimento livre e esclarecido enorme que está na plataforma Brasil, mas pode ser um termo de consentimento livre e esclarecido para ciências sociais aplicadas, que é um termo muito mais simples, tá bom? Mas aí ele dá anuência para vocês colocarem. É importante vocês terem esses cuidados antes de mandar para uma revista científica, porque depois que está publicado, alguém pode contestar alguma declaração, e aí vocês têm que fazer uma retratação, tirar o artigo do ar, e aí uma judiação, tá bom? Então tenham esses cuidados aí metodológicos. Mas parabéns, Rúbia, parabéns, William. Primeira apresentação no congresso, foi realmente muito boa, com um trabalho bem interessante, um trabalho que eu acho que vocês têm toda a oportunidade de publicar. Quiserem publicar, revista International Journal of Business and Marketing, IJBMKT, aqui da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu sou editor científico, tenho o maior prazer em cuidar do processo editorial do artigo, se vocês submeterem para a gente, tá bom? Fiquem à vontade para mandar a submissão, tá bem? Nossa, muito obrigada mesmo, gente. Manda um abraço para o Rosetta, estou com saudade dele. Obrigada, Tá, pessoal. até mais. Então, fiquem aí, né, que a gente vai passar agora, na sequência, o trabalho intitulado Apoio à Decisão para Aberturas de Novas Agências, proposta de um modelo construtivista, muito interessante. Trabalho desenvolvido pela Beatriz Salete Grassi, pela Juliana Heck-Finger, pelo Rodinei Rodrigues de Azevedo e pelo Vinícius Abílio Martins. Eu acho que aqui na sala nós só temos a Beatriz, né, Beatriz? Isso, exatamente, Muito somente eu. Isso. Então, muito bom, Beatriz. Então, isso não é problema nenhum. Então, vou pedir para a Rúbia e para o William descompartilharem a tela, para a Beatriz já fazer o compartilhamento. Isso. E aí, pode ser? Descompartilhem a tela. É só ir lá no Share Screen e descompartilhar. Isso aí. Agora, Beatriz, se puder compartilhar a sua apresentação. Ok, só deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Ok. Muito bom. Já tá constando, né? Tá, Já, só né? coloca no módulo de apresentação. Isso aí, clica aí nesse ícone. Apareceu? Já cliquei. Você está usando duas telas? Oi? Você está usando duas telas ou uma só? Estou usando uma só. Apareceu ou não? Não, apareceu, mas não está no modo de exibição. Você tem que clicar nesse íconezinho que seu mouse está parado. Isso aí, isso aí. Pois é, eu Clica. cliquei para mim e apareceu. Aqui não está aparecendo só a estrutura de... Mas não tem problema, você vai passando, em vez de você dar o Enter, você vai ter que passar slide por slide, tá? Deixa eu ver aqui. Tá passando, né? Tá. Não, não está. Não Não. tá? Deixa eu dar um ESC aqui. Como se tivesse congelado. Então deixa eu Agora só olhar no... Passou, então, agora start passou. e Agora tudo foi para o só. segundo. Eu acho que deve ser... É que eu sou aqui do Paraná. Deve ser isso a aí. localização. Vai clicando aí, então não tem problema, tá bom? Vou passando, então. Então, 15 minutos para a sua apresentação, Beatriz, por favor. Ok, então. Então, vamos lá. Vou apresentar, então, o artigo que nós elaboramos com os colegas ali mencionados, eles não estão presentes, mas eu vou conduzir a apresentação. Apoio à decisão para a abertura de novas agências no modelo de proposta de modelo construtivista, do qual a gente elaborou esse trabalho dentro da cooperativa de crédito, Sicredi, com atuação no estado do Paraná e São Paulo. Devido a esse crescimento nacional do cooperativismo, principalmente das instituições financeiras, avançando em outros estados, a gente viu uma oportunidade de estudo, né, em trabalhar esse assunto juntamente com a cooperativa, falando sobre essas aberturas, quais que eram os desafios para as aberturas dessas agências no cenário como cooperativas de crédito, né, agências bancárias cooperativas. E a gente se embasou, buscou apoio da metodologia multicritério apoio à decisão para construir o nosso trabalho.
E o nosso problema de pesquisa foi quais os aspectos que a serem considerados pelo decisor no processo de abertura das novas agências, utilizando a metodologia. Aí a gente contextualizou o nosso referencial em cima das cooperativas de crédito, levando em consideração que, além de produtos e serviços que elas oferecem ao mercado financeiro em si, como bancos múltiplos, né? Elas têm um diferencial que elas estão participativas junto à comunidade, então elas desempenham uma função... Oi. A gente não está vendo você passar a tela, tá? Então, clica lá do lado esquerdo, onde estão os slidezinhos, vai clicando para ele aparecer para a gente, por favor. Está aparecendo? Estou nessa tela aqui. Não? Não, está na primeira tela ainda para a gente. Então, descompartilha a tela, descompartilha não, tira do modo... Isso, agora mudou. Posso deixar assim, então? Pode deixar assim. Só que não vai aparecer... Isso. Você vai clicando ali do lado, ele vai aparecendo para a gente, tá? Tá bom, então, tranquilo. Beleza. Então, o referencial, retomando, a gente elaborou um referencial voltado às cooperativas de crédito, as quais têm, além de oferecer produtos e serviços como bancos múltiplos, elas têm uma participação na sociedade para o desenvolvimento econômico e social e a questão do relacionamento, a questão de disponibilizar o poder do voto igualitário aos seus associados e a participação de resultados, né, proporcional à sua participação e suas movimentações financeiras. E a metodologia, ela tem o principal objetivo de apoiar os decisores, ampliando o conhecimento na tomada de decisão para esses contextos mais complexos, incertos e conflituosos, e levando a melhor decisão e centralizando nesse decisor um apoio à tomada de decisão. Essa metodologia ela tem 3 fases de atuação, que é a estruturação, formulação, avaliação e as recomendações. O nosso estudo ele tem característica exploratória, é um estudo de caso, por se caracterizar, está voltado à estruturação das agências nas cooperativas, e ela foi qualificada como um estudo qualitativo. Nessas 3 fases que eu mencionei anteriormente, nós só não vamos fazer a fase de recomendação, nós não aplicamos, nós aplicamos a fase de estruturação e avaliação. Entrando já dentro dos resultados, como que a gente construiu isso? A gente fez contato, né, com a cooperativa. Nessa fase de estruturação, definimos quem que é os autores do contexto a ser pesquisado. Então, quem que é o decisor? Nesse caso, seria o diretor executivo. Quem são os intervenientes ali? Que seria o conselho de administração, o conselho fiscal, os comitês das agências, diretores de negócio, diretores de operações. Eles são impactados pela tomada de decisão do decisor, então eles, de alguma forma, eles vão ajudar na tomada de decisão, eles vão influenciar essa tomada de decisão. Os facilitadores somos nós, os pesquisadores, e aqui os agidos que são os impactados, que são os associados, colaboradores e a comunidade, que eles vão ser impactados com essa tomada de decisão. Aí foi feita uma construção para levantar os elementos primários de preocupação desse decisor. Quais seriam essas preocupações? E nessa conversa que a gente teve, nessas entrevistas, foram levantados 26 elementos de preocupação com o diretor. 24 deles foi construído, 4 nesse decorrer já foi excluído do processo e 2 novos foram implementados. E os conceitos dos elementos primários de preocupação, que melhor representam, identificados por polos presentes e polos opostos psicológicos, né? E alocados os conceitos a esses elementos a grandes áreas. Durante o trabalho, a gente levantou que dentro desses elementos primários tem 2 grandes áreas de preocupação, que é as áreas de estrutura e do relacionamento. Então, ele ficou representado da seguinte forma. Eu não vou ler todos eles, mas assim, vou citar 2 para ver como que ficou o quadrante desses elementos, primários de preocupação definidos pelo gestor, pelo decisor. Então, por exemplo, aqui, o primeiro item ali, fornecedores de materiais. Qual que é o polo presente? Qual que é a preocupação em si? Garantir que haja bons fornecedores para a construção de novas agências, e o polo oposto psicológico, que é uma preocupação que para evitar que aconteça, é incorrer em uma entrega de uma agência mal construída, mal consolidada. Então, o polo presente é algo que precisa se almejar, que precisa ser entregue, e o polo oposto psicológico
ele é algo que tem que ser evitado. Então, foi levantado para cada item desses elementos, desses 26 elementos de preocupação, foi abordado esses conceitos e os polos oposto presente e o polo oposto psicológico, oposto. Então, para todos eles foi feito esse contexto aqui, chegando a uma etapa já da avaliação. Então, ao observar as grandes áreas, as duas grandes áreas que é estrutura e relacionamento, já é possível verificar e avaliar a necessidade de um bom planejamento e uma boa estratégia. Além disso, os profissionais envolvidos para que aconteça bons negócios e negócios prósperos. Posterior a isso, a gente fez a criação dos mapas cognitivos para cada área. Então, na área grande, estrutura, teve 7 conceitos, o vínculo de 7 conceitos, um deles como principal e os demais vinculados a esse principal. E na área de relacionamento, nós tivemos um conceito principal e os outros 13 conceitos ligados a esse conceito principal também. Aí foi feita a estruturação dos clusters e subclusters para as grandes áreas e finalizamos identificando os pontos fundamentais e os pontos elementares dos descritores e as escalas de valores. Então, aqui ficou uma apresentação como que ficaria a parte estrutural. Então, a parte estrutural, nessas nuvenzinhas de conceitos ali, tem o polo oposto presente e o polo oposto psicológico, e os mapas cognitivos relacionados, por exemplo, se na escolha do local. O que depende da escolha do local? Vai depender da localização, vai depender de bons sistemas operacionais. Vai depender de custos e vai depender de gastos com fornecedores e gastos com aluguéis. Isso para a grande área estrutura. E para a grande área relacionamento, ele vai depender de mercado, ele vai depender da questão segmentos de atendimentos, daí vai abrir o segmento para segmento agro, segmento PJ, segmento pessoa física. Para mercado, vai olhar a questão da renda per capita, o PIB per capita da região. No desenvolvimento das cooperativas, vai olhar a questão das parcerias envolvidas, colaboradores e situações e satisfação do cliente, né? Então, um item só para o colaborador e um item para satisfação, que vai envolver o modelo das agências e os meios de pagamentos relacionados para atrair esses clientes, esses associados. Já passando para o ponto de vista fundamental e o ponto de vista elementar dos escritores, na grande área estrutura, foi dimensionado as escalas de valor. Então, por exemplo, na estrutura, local, escolha do local, a localização, metro de distância da agência com a distância da região central da cidade. O que ficaria mais de acordo? 1 metro seria o ideal, 500 metros, e os outros parâmetros ali que ficariam já intermediários ou seriam vistos como um ponto assim negativos que tivessem metragem muito distante de um ponto central. E os sistemas operacionais também, se acaso ficassem dias sem funcionamento, o percentual de gasto com relação ao valor orçado com os fornecedores, se passasse muito do ideal ou do planejado, e os gastos com aluguéis também, percentuais com o que está orçado com relação ao mercado, se passasse do valor atribuído e planejado pelo decisor. E nas áreas de relacionamento, a gente abordou também as escalas de valor para o mesmo princípio, né? Na mesmo raciocínio. Aí chegamos à conclusão que a metodologia foi possível levantar as preocupações existentes no contexto decisório desse decisor, desse gestor, e a tomada de decisão é cada vez mais precisa e assertiva envolvendo os stakeholders, né, todos os fornecedores envolvidos, e que essa metodologia, multicritério apoio à decisão, ela auxiliou o processo decisório quando da tomada de decisão por parte dos envolvidos. Seria isso, Evandro. Muito bom, Bian. Já participou de algum congresso antes? É o primeiro congresso. Estou nervosa também. Que beleza, mas não tem motivo. Eu estou a abril, comecei aqui na Universidade Estadual, aqui na UniOeste, em Cascavel, o mestrado. É a primeira experiência porque até então, até outubro do ano passado, eu trabalhei 18 anos em instituição financeira cooperativa, a Sicredi, e hoje estou trabalhando com meu esposo no agronegócio. Então, eu falei assim, eu tinha muita vontade de fazer o mestrado, então é desafio, é uma outra experiência quando você está na luta diária do trabalho, às vezes você esquece de mapear e entrar nesse mundo da pesquisa em si, né? Tem um monte de oportunidade.
Bem legal. Muito bom o trabalho também, viu? Muito bom. Então, eu já Obrigada. queria passar a palavra para o Robson, que fez uma leitura detalhada e vai poder contribuir bastante com o seu trabalho. Por favor, Robson, fique à Ok. vontade. Então, obrigado, professor Evandro. Parabéns, Beatriz, parabéns aos demais colegas aí do trabalho. O tema é muito bom, né? Tanto pela proposta, né? De suporte à tomada de decisão, modelo construtivista, né? E também vinculado com a questão das cooperativas, né? O quanto que tem mudado essa dinâmica de crédito, seja pelo mercado, seja pela iniciativa das fintechs, né? Então, a gente percebe, né, o quanto que antigamente nós tínhamos poucas opções, né? E hoje em dia as opções são muito maiores. Então, o trabalho de vocês está muito bem posicionado. Então, eu vi que vocês trouxeram tiveram muito cuidado ali com a parte visual, né? Até porque vocês trazem a dinâmica de cluster, né? Vocês têm aí os diversos pontos que vocês colocaram como o mapa cognitivo, né? Traçado a partir das interações, né? Com os gestores. E aí eu passo agora para as minhas contribuições, né? O que eu acredito que o trabalho pode evoluir, né? Afinal, imagino que esse seja o objetivo de vocês, seguir com o trabalho, publicar, né? E até colher os frutos de tudo que vocês já fizeram. Então, primeiramente, a introdução, né, que a gente chama que geralmente é a parte que vende o trabalho, né? Eu senti falta e aqui eu vou fazer uns comentários mais na minha expertise de contabilidade, de finanças, sabe? Eu sei que os trabalhos acabam por estarem na linha de estratégia, né? Eles mesclam, né, um pouco de organização com educação, né? Com cooperativa, com outras áreas, né? Então, pode ser que algum comentário ou outro não seja tão assim aplicado do periódico que vocês pretendem submeter. Mas, na introdução, eu senti falta de vocês definirem mais, né? O que é o método, né? O que são as cooperativas, ter realmente essa abordagem, porque quem lê a introdução busca entender a motivação do trabalho, a relevância daquela pesquisa, e vocês praticamente colocaram digamos assim, os termos de vocês, a construção de vocês, né? Então, vocês colocarem, né, apoiarem bons autores, né, colocarem o contexto ali que vocês estão posicionando a pesquisa, ajuda até isso a aumentar a relevância do que vocês estão apresentando. E aí, na sequência, vocês colocaram muito bem, né, cooperativas, vocês colocaram a parte da metodologia, então, eu acho que isso é válido, é possível, acho que talvez até pensar um pouco, expandir, mas, no entanto, é imprescindível que isso já apareça também, já lá na introdução. Vocês colocaram estudos anteriores também, tem 3 estudos, né, eu não sei se existem mais, ou assim, se vocês corroborarem mais estudos anteriores, ou até se vocês fizerem alguma coisa, talvez, buscarem trabalhos, às vezes fora do país, talvez não seja interessante. Já indo aqui para a metodologia, que eu acho que entra o ponto, assim, talvez mais crítico do trabalho. E aí eu entendo que vocês têm a limitação da pesquisa, tá bom? A limitação da quantidade de páginas, mas acho que algumas coisas podem ser rearranjadas, né? Então, novamente, eu vou dar a sugestão de coisa para colocar e coisa para tirar. O quadro 1, que vocês colocam aí os EPAs, né? Que são os elementos primários de preocupação, vocês praticamente utilizaram assim, 2 páginas completas, né? E eu acho que dá para ser otimizado. Até porque vocês colocam o polo presente e o polo oposto. E o polo oposto, ele acaba sendo um tanto quanto intuitivo, porque, por exemplo, quando você coloca posicionamento geográfico, o presente, né, é um local ideal. Qual é o oposto, né? É um local mal localizado, né? Então, eles são um tanto quanto intuitivos, acho que eles podem ser rearranjados. Por quê? Nisso vocês ganham tempo, vocês ganham espaço, na verdade, para, por exemplo, explicarem como que vocês fizeram as alocações, né? Como que vocês fizeram aquela alocação de estrutura, de relacionamento. Então, para quem lê o trabalho, acho que talvez até vocês, depois da submissão ao evento, de repente relendo o trabalho, podem ter percebido essas lacunas, né? Porque é natural, né? O primeiro evento de vocês, a gente está fazendo o trabalho, a gente está imerso, né? A gente entende tudo, né?
E, às vezes, até por Exatamente. entender tudo do trabalho, a gente faz de uma forma tão objetiva que a pessoa que vai ler não entende, né? Até mesmo quando vocês usam alguns jargões aqui, né? Tipo a ATM, né? Então, a gente sabe que a ATM a gente está Sim. falando do maquinário eletrônico, Terminal mas talvez eletrônico. nem todo mundo sabe isso. Então, vale a pena explorar. Então, às vezes, cruzar isso que vocês trouxeram com literatura, seja de avaliação de empresa, de cooperativa, startup, clima organizacional, porque os resultados eles ficaram um pouco soltos. Então, é legal vocês cruzarem isso com alguma literatura, com alguns outros artigos, para dar consistência nos achados de vocês. E, por último, só uma dica que é importante, a figura 1, vocês colocaram os atores envolvidos e vocês colocaram o nome de 3 pessoas que são autores. Então, muito cuidado, porque quando vocês submetem para um periódico, não pode ter nada que identifique vocês. Então, às vezes, vocês vão submeter para um baita de um periódico e vocês vão ser rejeitados na hora e vão perder a oportunidade de trabalho. Bem verdade. Na verdade, até para o Congresso isso não pode acontecer, porque acaba com o blind review, né? Então, a revisão tem que ser cega para garantir isenção de opiniões, de desafetos, enfim. Então, é até surpreendente ter passado no Congresso. Ter passado, verdade. Por um detalhezinho você podia ter ficado fora do Congresso. Então, isso é importantíssimo, tá? Muito bom, Robson, pode continuar. Entendi. Isso. Ok. Não, então, eram esses os principais pontos, né? Essa figura 1, que é o mais urgente de todos, né? Para vocês não terem problemas. E até repensar essas figuras, né? Eu vi que as figuras ficaram ali meio cortadas no trabalho, eu vi que na sua apresentação você colocou uma inteira, mais bonita, tal, né? Acho que vale a pena repensar a figura, aquelas cores, né? Eu entendi que é quase o verde siga, né? O amarelo pare, o vermelho atenção. De repente colocar a legenda no trabalho também, porque a gente só vê a cor, mas às vezes não tem ideia do que é. Então, são essas contribuições. E eu vou deixar meu e-mail também, fica à vontade, se quiser trocar umas figurinhas aí, conversar mais sobre outros aspectos. Ok, então, obrigado. Professor Evandro, e parabéns novamente. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela proposta, parabéns pela quantidade de análises que vocês conduziram, né? Então, um trabalho inicial para congresso, nem sempre a gente tem esse fôlego todo para conduzir, vocês foram exaustivamente conduzindo. Acho que, assim, para uma revista, a revista geralmente tem um pouco mais de espaço do que congresso, né? Congresso que está limitado a 16 páginas, a revista vai falar em 8.000, 10.000 caracteres, 20 páginas, 25, algumas, né? Então, dá para você discutir um pouco mais essa análise que vocês fizeram, cada figura, cada pedaço da figura que vocês fizeram, dá para ser muito mais bem discutido. E é muito importante a gente, depois que a gente tem bastante isenção, né? Então, eu faço o seguinte, os trabalhos que eu faço, eu chamo a minha esposa e falo, lê aqui o método. Você conseguiria fazer? E aí, quando ela fala, não conseguiria replicar, eu tenho que mudar. O método ele tem que garantir a replicabilidade, né? Então, eu tenho que ler o seu método e falar, quero fazer esse trabalho também. E eu consegui fazer exatamente como você fez, para a gente chegar à mesma conclusão. Entendi. Porque a ciência ela é construída de replicações, né? Então, a pessoa vai estudar o Covid aqui, é a mesma coisa na Alemanha, é a mesma coisa nos Estados Unidos, e aí todo mundo chega à mesma conclusão, porque você usou o mesmo método. O método tem que ser replicável, tá? Então, é importante, ao final do seu trabalho, ler o método de novo. Eu consigo fazer, eu não sei nada disso, eu consigo seguir nesse passo a passo que eu deixei aqui no método, replicar. Se você conseguiu, o método está bom. Se não conseguiu, tem um trabalho a fazer. E eu acho que eu teria dificuldade para replicar. Tá? Então, cabe aí um pouco mais de explicação metodológica. Explicação metodológica. Tá Ok, então. Muito bom trabalho, Bia. Bom mesmo. Viu? Ok. Parabéns. Obrigada. E agora a gente vai passar... Opa, pode falar, Bia. Eu só vou tirar a apresentação, né? Por favor, Stop. compartilhe a tela. E a gente vai passar agora para o nosso querido Emerson Eduardo da Silva, que vai apresentar o trabalho Implantação do Ensino Remoto Emergencial em uma Faculdade de Negócios Estadual de São Paulo. Né, Emerson? Está pronto aí para fazer a apresentação? Sim, estou pronto. Estão me ouvindo todos e todas? Todos, muito bem, muito bem. Então, no caso, eu vou... Vocês querem a apresentação por vídeo ou os slides? Acho que é os slides, né? Os slides, né? Já compartilha a sua tela. No caso, como já tem o vídeo, vocês podem... Não, os slides. Então, vou compartilhar aqui só um instante.
Você é de que universidade, Emerson? Da Unifesp, Da Unifesp, que campus? reitoria. Da reitoria? Isso. Deixa eu só ver aqui que eu não estou muito. Faz tempo que eu não utilizo o Zoom, eu sou mais acostumado com o Com o Meet. Google Meet, né? Deixa eu ver, aqui é no Share Screen, aí mudou da última vez, deixa eu ver. Aí no Share Screen, Aí tem algumas opções, Basic, Advanced, Files, deixa eu ver. aí você vai Vamos colocar lá. a sua tela e apertar o Share. No Basic, clica onde está a sua tela e aperta Share, botãozinho azul à direita inferior. Deixa eu ver. Isso aí. Só que aí está aparecendo sua tela do e-mail. Então agora você coloca Né? a sua apresentação. Espera aí, só um instante. Agora está o É WhatsApp. verdade. Eu Isso esqueci de aí. abrir Aí. o arquivo. Tá aparecendo para vocês agora? Sim, agora coloca no modo apresentação, por favor. Agora tá ok? Isso aí, certinho. Perfeito. Então, boa tarde a todos e a todas. Bom, o meu trabalho ele foi feito durante o ano de 2020. É uma pesquisa que, no caso, eu fiz da FEA USP. Eu tive aí auxílio da professora Silvia, também de uma aluna dela, doutoranda, do qual eu fiz a questão da implantação do ensino remoto emergencial na FEA USP. Então, nesse período, eu estava na minha graduação em design educacional na Unifesp e, ao mesmo tempo, também fazendo uma pós-graduação, nível de especialização, e pude fazer esse trabalho aí em conjunto com essas duas professoras. Então, o trabalho investigou a implantação aí do ensino remoto emergencial na FEA USP. Atualmente, eu sou representante do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, também sou professor aqui no Centro Paula Souza, do qual eu me encontro agora neste momento, e também sou professor coordenador do curso técnico de uma escola técnica aqui em São Paulo. Então, durante esse período aí, no caso, eu me interessei bastante em fazer essa investigação, principalmente aí para mensurar questões de qualidade e também poder detectar possíveis melhorias aí na questão da implantação no âmbito de educação à distância. Embora o meu trabalho esteja mais cunhado dentro do aspecto da especificidade do ensino remoto emergencial, que muitas vezes ele é confundido aí com EAD. Porém, tem algumas diferenças que a gente vai ver aí no decorrer da apresentação. Então, tem aqui uma breve introdução aí, que eu acho que todos e todas já sabem, aí que no ano de 2020 nós passamos por uma questão aí bem complicada e delicada, que foi essa pandemia aí do coronavírus, que gerou aí entraves em todos os setores da sociedade, dos quais aí não se descartou o setor educacional. Então, nós tivemos aí como um dos principais, sendo praticamente a única alternativa possível, a questão aí do ensino remoto emergencial, como eu havia falado, que difere aí do EAD. O EAD já é uma forma de estudos já consolidada há mais de uma década, mas também já existia, durante a minha pesquisa, que eu acabei descobrindo, a questão do ensino remoto emergencial, que é a possibilidade que, dentro de catástrofes naturais, questões climáticas, políticas, ambientais e de saúde, pode-se haver aí a implantação desta modalidade em caráter emergencial. Então, aqui tem um pouquinho do referencial teórico, do qual eu coloquei no trabalho, mas aqui eu coloquei o que eu achei mais importante. Então, a gente tem a questão da distância entre educador e educando, que é o principal aspecto aí a ser superado. Então, quando se tem, diferente de uma sala de aula presencial, onde se tem um feedback constante, praticamente instantâneo, de aluno e professor, a questão aí da distância, muitas vezes, ela tem os seus ruídos de comunicação que acabam atrapalhando aí a questão da aprendizagem. Também, muitas vezes, implica aí um bom rendimento dos alunos. Então, a gente tem aí a questão etimológica, geográfica, questão da comunicação, tecnológica também, temporal, também fatores psicológicos. Então, dentro desse período aí da pandemia, muitos alunos, professores também sentiram aquele clima dentro das aulas no Teams, ou então, no caso, que nem eu uso muito Teams, dando aula no Teams, no Google Meet, no Zoom, aquele sentimento de abandono, de algo estranho do que a gente já estava acostumado, tendo ali
uma aula presencial. Então, houve esse impacto aí, que é um aspecto de um viés bem psicológico. E o problema de pesquisa é o objetivo do qual eu busquei aí investigar. Analisar a implantação do ensino remoto emergencial com a pandemia aí do Covid-19 em uma faculdade de negócios estadual de São Paulo e o bem-estar destes alunos a partir das situações favoráveis e desfavoráveis existentes aí no contexto da adaptação de todo o corpo docente, mas principalmente dos alunos aí dentro do ensino remoto emergencial. Então, a gente tem aí, em termos de metodologia, o caminho que eu fiz aí foi através de uma pesquisa qualitativa. Teve-se os dados coletados aí, principalmente através de uma aluna, que, no caso, essa aluna, ela é representante discente de um determinado diretório acadêmico, que, no caso, disponibilizou aí, fiz uma entrevista com ela, e ela também me disponibilizou dados aí de uma pesquisa interna que foi feita dentro da USP. Aí. Foi uma pesquisa que foi feita para a implantação do ensino remoto emergencial dentro da FE, do que os alunos aí teriam como questões aí a serem levantadas para a implantação do ensino remoto emergencial. Então, eu fiz a entrevista com essa aluna, do qual ela me passou todos esses dados, me passou a íntegra da pesquisa. Essa entrevista com ela foi gravada, com uma posterior aí, pesquisa também com a professora Silvia, que é da FEA, que também aí elencou um pouco de alguns dados e informações das quais eu obtive também aí com a entrevista que foi feita com a professora Silvia, para ver também o lado em relação ao corpo docente da instituição. Então, a gente tem aí dados que foram coletados com contato direto meu aí com a situação analisada, através da pesquisa qualitativa, apesar de ter sido aí utilizada na antropologia, só nos últimos 30 anos ela ganhou espaço aí reconhecido em outras áreas, como a psicologia, a educação e também a administração, conforme menciona Godoy. Então, esse foi o método que eu obtive aí de coletar esses dados e fazer essa investigação de cunho qualitativo. Em termos de resultados, temos aí que houve um entendimento da grande maioria dos estudantes de que a melhor alternativa, de fato, do contexto da situação daquela universidade, era a continuidade, sim, dos estudos, e que seria aí através do regime do ensino remoto emergencial. Todavia, a visão do corpo discente é que esse formato aí reduzia, de certo modo, a qualidade das aulas, se comparadas às aulas presenciais, pois diminui aí a questão da interação com os professores, que é causada pelo distanciamento físico e, por conseguinte, pode aí afetar todo o processo de aprendizado. Os alunos entendem que, ao longo deste cenário, foi importante que a faculdade e os professores pudessem conceber ao máximo, dentro do possível, das limitações, o conteúdo e o formato da forma presencial. Então, esse daí foi um grande desafio para o corpo docente aí, também para a própria faculdade, conseguir manter o máximo do presencial de uma forma remota. Em termos de conclusão, então, a questão da qualidade na educação, em particular, dentro do formato presencial, e no complexo contexto da pandemia do Covid, é a principal característica aí que interveio sobre a discussão da qualidade do ensino. Quanto aos aspectos gerais, foi demonstrado com a metodologia de investigação que foi utilizada que as ações aí adotadas pela instituição, como a escolha do formato emergencial remoto, foram aí as mais pertinentes aí para se manter a segurança da saúde e integridade também de toda a comunidade acadêmica. E, ao mesmo tempo, que possibilitou aí a continuidade das aulas por meio das ações dos responsáveis, que se preocuparam com a concepção aí da qualidade educacional. Então, dentro desse contexto, que a gente consegue observar é que não houve-se outra saída a não ser aí a questão da implantação do quesito aí do ensino remoto emergencial. Todavia, no caso, agora que já sim, no caso, eu tenho uma proposta de continuar essa pesquisa para se ver aí como
como que aconteceu, porque como eu terminei a minha pesquisa ainda quando a faculdade estava dentro do formato online, remoto, eu pretendo agora fazer uma segunda pesquisa para avaliar de fato, de modo mais detalhado e conclusivo, a questão aí se isso foi em termos de impacto em relação à qualidade aí do ensino remoto emergencial que foi feito aí dentro da FEA-USP. Então, estou já desenvolvendo essa pesquisa e, se tudo der certo, pretendo aí apresentar essa segunda parte, talvez para o próximo ano, aqui novamente no SEMEAT. Bom, obrigado a todos e a todas. E essa foi a minha breve apresentação. Obrigado, Emerson. Emerson, você é técnico na reitoria da Unifesp? Não, eu fui estudante na Unifesp, bolsista também. Tá. E Você agora fez o curso de design educacional lá. Já concluí já o curso recentemente, esse semestre, Tá. na Unifesp. Você tem algum vínculo institucional hoje, não? Eu sou professor do Centro Paula Souza. Da FATEC. É FATEC, né? Não, eu sou da ETEC. Da ETEC. Muito Isso. bom. Ok. Em quanto tempo a FEA levou para começar as aulas online? As aulas online, a FEA, assim, ela teve uma iniciativa muito rápida, então a gente teve aí em torno de... A pandemia começou por volta da primeira quinzena de março. Não, a pandemia, o lockdown foi dia 15 de março. 15 de março, exatamente. Por volta lá na primeira semana de abril, já tinha, assim, no caso, as aulas através de plataformas online, porém ainda estava se ajeitando muitas questões de qual plataforma seria utilizada, teve questões relacionadas a problemáticas em relação a qual software utilizar, porque o Zoom ele era pago, tinha a questão do Meet, então a faculdade teve que fazer a utilização de verba para poder disponibilizar, comprar um pacote e também poder disponibilizar aí a todo o corpo discente que necessitava aí de ter a questão do acesso. E também houve-se um entrave bem complicado também, inclusive onde eu estudo também, que era a questão do acesso à internet. Então, como você tem muitos estudantes com carência, estudantes bolsistas com deficiências financeiras, também teve que ter um olhar atento em relação a estes estudantes para que eles pudessem também poder acompanhar as aulas no formato online. Sim, claro. Não, eu perguntei porque, como eu sou da Unifesp também, lá levou 120 dias para começar as aulas, porque teve essa história, porque o aluno não tem. Aí fizeram uma pesquisa, 1,2% dos alunos não tinham acesso à internet. Era mais fácil comprar um chip para cada um do que ficar 150 dias sem aula, né? Nessa época eu estava na Unifesp, eu lembro que foi disponibilizado, acho que computador, se não me lembro. Mas depois de 150 dias, né? Então, demorou bastante. Não, até hoje demorou a gente está. O meu semestre vai acabar em março, porque, né, demoramos, né, então. Realmente a FEA ela foi mais ágil, promissora, né? Ela foi mais competente nessa questão. A Unifesp, eu lembro que eu estava, realmente houve muito problema em relação a isso. Isso. Muito bom. Obrigado, Emerson. Então, vamos passar a palavra lá para o nosso debatedor, nosso querido doutorando Robson. Por favor, Robson, fique à vontade. Olá, obrigado. Obrigado, professor Evandro. Emerson, parabéns aí pela condução do trabalho. Você falou da professora Silvia, a professora Silvia Casanova? Isso, ela mesma. Ah, excelente. A professora Silvia, ela me orientou no mestrado, né? Ai, que então, legal. mande aí um forte abraço para ela. Pessoa maravilhosa. Conheci ela, nunca tive contato com ela, mas foi uma pessoa que ajudou muito na minha pesquisa, nesse trabalho. Sou muito grato a ela também, a aluna dela, né, as duas discentes que também me auxiliaram. Então, foi uma gratidão muito grande conhecer ela, uma pessoa incrível, uma excelente docente. Sim. Cuidado que essa tela está compartilhando. Isso que eu ia falar. Compartilhe a sua tela, por favor. É que eu estou aqui perdido com esse Zoom novo. Deixa eu ver. Você clica no botão verdinho. No verdinho, isso. É Stop Share, né? Isso, exatamente. Obrigado. Isso. Esse aqui mudou. Então, manda um abraço aí para... Mando sim. Para a Silvia. Então, assim, o seu trabalho, realmente uma temática interessante, até porque a gente acabou de passar por isso, né? Achei muito bom a dinâmica que você fez, tanto de confrontar aqui, né, de ter as entrevistas realizadas,
e também uma proposta por meio do diagnóstico, né? Então, às vezes os trabalhos, eles fazem excelentes pesquisas ali, vão a campo, fazem uma série de coisas e no final falta um pouco de fôlego ali para apresentar uma proposta, alguma coisa, né? E você teve esse cuidado, eu achei muito interessante, inclusive citando ali quem Obrigado. seria o responsável, a ação detalhada, foi bem interessante. Então, partindo para as contribuições, né? O que eu vejo de potencial que vocês podem aí aperfeiçoar para o trabalho, para as próximas rodadas? Começando lá quando você inicia o debate do seu artigo, né, na introdução, eu vi que você já foi direto para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, geralmente é o que a gente debate, né, quando a gente vai falar realmente de grade de estrutura de ensino superior no Brasil, né? A gente até debate, né, o ponto que deveria estar na lei, né? O ponto que estar na lei torna as coisas um pouco mais complexas, um pouco mais morosas, né? E aí eu acho que vale a pena e além da lei, né, e trazer outros autores também vinculados à educação, processo de formação do indivíduo, né? E até com relação ao estilo, que eu sugiro também? Você pode ter uma crítica, talvez, porque logo na sua primeira página, né, sua primeira e o iniciozinho da segunda página, você tem 4 citações diretas, certo? Então, é legal porque você fundamenta, né? Você diz ali, ó, é isso, ponto. Só que às vezes pode vir uma crítica no seguinte, você está citando muito outros, né? E a gente não está percebendo o que vocês, né, aqui no trabalho estão argumentando. Então, de repente, vale a pena equilibrar, ver o que é necessário uma citação direta, se de repente não dá para conduzir de uma outra forma com as indiretas. Claro. Problema de pesquisa, ok, uma faculdade de negócios estadual de São Paulo. Quando você foi descrevendo, né, e aí falou de 46 aqui, né, eu já logo, como estudante da FEA também, já matei a charada de onde era. O que eu acho que é interessante trazer aqui? Quando você descreve a faculdade e você dá o panorama, talvez valha a pena um olhar também com relação aos cursos, como que eles estão estruturados na sua quantidade de alunos, que você dá uma quantidade total, né, de alunos, né? Então, de repente, pensar nessa divisão por cursos, e eu acho que uma coisa que é bem interessante é de pensar nos ingressantes, né, nos que estavam começando e quem estava concluindo. Porque foram praticamente 2 anos aí, né, em que teve gente que fez metade do curso, né, iniciando completamente aí à distância, e teve gente que fez a metade final, né, fora da faculdade. Então, isso aí pode gerar até, por exemplo, teve gente que já entrou nesse formato e talvez até tenha essa preferência de formato, né, acostumou e tal, e tem gente que estava acostumado aí presencialmente, ter aquela rotina, comendo bandejão e tal, né, e teve esse corte. Então, de repente, ter esses dois olhares podem ser interessantes. Eu acabei nem controlando o horário, como o outro convidado não entrou, eu acabei não controlando aqui, professor. Mas eu acho que seria interessante o questionário, né? Essa interação, de repente, se você puder colocar como um arquivo, um anexo do seu trabalho interessante para quem está lendo e ter uma ideia de como que foi essa interação, e até mesmo esclarecer se teve aquele termo, né, de consentimento livre esclarecido, aquele processo de você devolver a transcrição para o autor, do autor dar o entrevistado, né? O entrevistado dá ok nas palavras ali da pesquisa. E como proposta, né, então a gente sempre dá a solução do que incluir, do que tirar. Eu vejo que o seu capítulo 3, né, a parte ali 3.1, com as propostas, ele está um pouco redundante com o que você já apresenta no quadro 1. Então, o que eu acho que pode ser aperfeiçoado? Você, de repente, já trazer a sua proposta mais resumida e lançar o quadro e debater esse quadro. Por quê? Você teve ali 3 quadros seguidos, né? Quadro 1, com a proposta adotada, quadro 2, com proposta de solução, e o 3, né, com a solução para o bem-estar dos alunos.
Então, acho que até o quadro 2 e 3 podem ser unificados, mas vale a pena você debater esse quadro, porque você criou ali no item 3.2 uma conexão com o conceito teórico e tal, e aí, de repente, você apresenta o quadro e fecha o trabalho, já vai direto para a conclusão. Então, vale a pena debater essas propostas. Quem são os responsáveis? Como é que isso aqui se confronta com a literatura, né? Até porque aqui você traz um autor dentro do conceito teórico 2, mas quando você apresenta lá na proposta B, bem-estar dos alunos, você não fundamenta ali teoricamente quais seriam os autores. É mais uma dinâmica de cruzar informações, né? Você tem os autores aí, você pesquisou os autores, mas faltou cruzar nesse momento crucial do trabalho. Então, eu vejo que é interessante isso que foi apresentado, até mesmo a dinâmica dos responsáveis, né, que seriam aqui acionados, e acho que vale a pena você fazer esse fechamento, até retomando o que você trouxe de diretriz da educação, né, será que esse modo, né, atende à qualidade, atende o que se espera alcançar no ensino superior, né? Será que foi eficaz mesmo ali na Covid, né? Será que realmente as pessoas estão satisfeitas, né? Alunos, funcionários, docentes, e aí você tem uma boa amarração desse processo todo. E, por fim, uma sugestão, a professora Silvia, ela pode até fazer essa ponte para você. Eu fui, durante um tempo, participante lá da Comissão de Qualidade da Vida, Comissão de Qualidade de Vida da FEA, né? O CQV. E aí tem um professor que é o Wilson Amorim, coloquei aqui no chat, que era o professor responsável por essa comissão de qualidade de vida. Como você falou que quer dar sequência no trabalho, de repente ele pode ser um dos entrevistados, uma das pessoas que você converse, porque o professor estava direto ali recebendo, né, alunos com queixas, né, com dificuldades, né, e todo esse processo que a gente estava conversando ali, né, que alguns tiveram mais dificuldades, alguns tiveram algumas complicações. Então, é isso, Emerson. Parabéns pelo trabalho. Novamente, o meu e-mail está aqui no chat, né? Fique à vontade se quiser conversar sobre Obrigado. qualquer aspecto. E devolvo para o professor Evandro aí. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Pode falar, Emerson. Não, só agradecendo aí as considerações, até o que no caso, desculpa, é Queiroz, né? Robson. Robson, desculpa, esqueci seu nome. Até o que você falou, foi um pouco que eu vivenciei. Eu terminei o meu curso praticamente na pandemia, foi mais de 60% como estudante no ensino de forma remota. Então, eu percebo que isso que você falou é uma coisa que eu vivenciei, outros colegas também vivenciaram, e que eu acho que agora também é um momento apropriado para fazer essa segunda parte, para poder aí ter essa outra percepção, fazer um segundo momento aí de pesquisa do trabalho, que seria aí, acho que um momento crucial para fechar, de fato, aí ter um trabalho mais conciso e coeso. Acho que esse primeiro trabalho que eu fiz, ele serve mais como pano de fundo, né? Ele seria algo que traria aí mais inicial. Essa segunda parte também agradeço aí pela indicação do professor aí, vou anotar aqui e dando prosseguimento a esse trabalho, com certeza aí vou levar em consideração aí as suas sugestões, que eu acredito que vão enriquecer bastante aí a minha pesquisa. Obrigado. Eu concordo com o Robson, o seu trabalho ele ainda está embrionário, né? Porque ele viu uma parte do problema, uma parte da questão, e agora realmente você tem que ver o desfecho, né? E reportar esse desfecho e comparar, de repente, qualidade, a visão do aluno, saúde mental, versus, né? Tudo, enfim, com indicadores mais consistentes para mostrar que o ensino remoto, à distância, ele pode ser uma alternativa viável em algumas situações, né? Sem perda de qualidade, perdendo um pouco de interação, evidentemente, mas sem perda de qualidade, sem perda do conteúdo, sem perder algumas evidências, né? Então, realmente um trabalho bom para congresso, que é um working paper, que eu te encorajo a dar sequência aí, complementando o estudo avançando na temática, tá bom, Emerson? Obrigado, professor Evandro. Muito obrigado a vocês, obrigado a Ruby William, a Beatriz, ao Emerson, e também queria fazer um destaque especial pela qualidade da condução das arguições, pela gentileza, né? Pelo cuidado ao falar, porque é uma coisa que a gente tem que aprender na academia, e é legal quando a gente tem pessoas que estão no primeiro congresso,
é que a crítica não é a você, não é ao seu trabalho. A crítica é ao trabalho apresentado, né? E os trabalhos acadêmicos, a gente chega uma hora, é mais ou menos como reforma de casa. A gente não finaliza, a gente abandona, né? Então, muitas vezes a gente abandona porque não consegue avançar mais. Mas o congresso, ele é uma primeiro olhar externo para o seu estudo, né? Depois vem a avaliação das revistas, do editor de revista, dos editores associados, depois dos avaliadores da revista, e isso vai melhorando o seu trabalho. Então, e nem sempre é fácil a gente ouvir críticas, né? Mas o Robson foi extremamente gentil, extremamente delicado em apontar as fragilidades do estudo, porque assim, se o Robson fosse falar dos pontos positivos do trabalho, precisava de 7 sessões, né, Robson, para passar o dia todo. Mas a gente foca naquilo que pode contribuir. Então, queria dar os parabéns ao Robson pela maneira que ele, não só pela qualidade das recomendações, das sugestões, mas pela maneira que ele conduziu, né? Então, que você continue assim, quando você se formar, quando você se tornar professor de dedicação exclusiva, continue assim com esse cuidado com os alunos, com esse cuidado que você demonstrou aí com os autores. Parabéns, viu, Robson? Poxa, obrigado, professor Evandro. Foi uma Imagina. satisfação. E, realmente, eu tenho esse cuidado, né, de sempre pensar que poderia ser eu do outro lado ali, né, as Exatamente. palavras. E, realmente, essa separação, né, principalmente, às vezes, é cultural, né, brasileiro, da gente ser muito sentimental, né? E, na verdade, quando a gente apresenta o trabalho, né, a gente está apresentando uma outra coisa, né? Então, toda crítica, né, sempre é o trabalho e nunca vocês, né? Então, às vezes, vocês vão pegar um avaliador que pode ser um pouco mais ácido ali, né? Pode ser um pouco mais direto nos comentários, mas sempre separe, né? Sempre no trabalho, né? E nunca com relação a vocês. Nunca você. Não é a sua competência, não é a sua qualidade como pesquisador, é aquela peça que você apresentou, tá? É imparcial. Então, não tome isso como uma crítica pessoal. Mas vocês tiraram de letra, foram muito bem, e o Robson foi realmente muito gentil, muito bom. Robson acabou de colocar aqui o link para avaliação da sessão e o link também para que a gente acesse a sala de networking, que é uma sala, assim, tirando um pouco a falta de interação que esse meio online dá, é uma sala que a gente vai conhecer pessoas, bater papo, conversar um pouquinho. Então, ia ser muito legal se vocês, após a avaliação da sessão, também se juntassem a gente lá na sala de networking, tá bem? Aproveitem o congresso, o CMEAD é um congresso extremamente inclusivo, um congresso bem bacana, que tem muito aluno, que tem muita interação, e a gente vai construindo relacionamento e construindo amizades e parcerias, tá bom? Só posso agradecer a vocês e fico à disposição. Eu vou colocar meu e-mail aqui, se alguém precisar de qualquer coisa, estou à disposição aqui para vocês, tá bom? Então, obrigado, até mais, bom final de congresso aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau, obrigado, boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, Boa tchau. tarde, Tchau, tchau, tchau. obrigada, boa tarde. Robson, só uma dúvida em relação à presença. Uhum. A Como presença, ela vai ser emitida pelo relatório do próprio Zoom. Ah, perfeito. Então tá bom. Obrigado, Isso. viu, Aí Robson? vai pegar o seu e-mail e aí já vai gerar o certificado depois de um tempinho do fechamento do congresso. Ah, perfeito. Muito obrigado, viu, Robson? Boa Por tarde. nada, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.